Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar 5 maneiras diferentes de fazer esse suporte para vasos de plantas. Vem comigo para o vídeo. Para essa primeira montagem eu vou precisar de 4 madeirinhas que serão os pés do suporte e mais 2 madeirinhas para ser a base que sustenta o vaso. Eu vou começar fazendo a marcação nas 2 madeirinhas menores. A primeira marcação vai ser centralizada e as próximas serão de acordo com a espessura da madeira que vai ser encaixada uma na outra. Nesse caso, todas as madeiras que eu estou utilizando no vídeo possuem 2 centímetros de espessura, então eu vou fazer sempre a mesma marcação em todas as peças. E a próxima marcação é em relação à altura que vai ser cortada. Como as peças possuem 2 centímetros, então eu vou fazer o corte com 1 centímetro para que elas se encaixem perfeitamente e fiquem niveladas. E a última marcação é em relação à altura que vai ser colocada essa base, e isso vai depender muito do seu gosto. Então eu estou traçando uma linha com 7 centímetros a partir do topo, e eu vou fixar as madeirinhas menores abaixo dessa linha. E para ficar mais fácil de fazer o corte, eu estou utilizando o trilho na serra de bancada, e além disso eu já vou fazer o ajuste da lâmina para 1 centímetro. O próximo passo agora é fazer o corte tendo como referência as laterais que foram marcadas. Lembrando sempre de medir as peças para ver se elas se encaixam para não ficar muito folgada. E esse mesmo corte será feito no outro lado da madeirinha. E para esse modelo eu também vou utilizar a mesma altura de corte para os pés. Para esse primeiro modelo de suporte, como vocês estão vendo, todas as peças serão encaixadas e coladas. Ou seja, dessa maneira o acabamento vai ficar mais discreto porque não vai ter nenhum parafuso aparecendo. E depois que todas as peças estiverem cortadas, agora é só fazer a montagem e o encaixe. E aí o primeiro suporte já vai estar pronto. E essa cola que eu estou utilizando hoje é uma cola instantânea lançamento da linha Wood Wood, que cola vários tipos de materiais. Mas se você preferir, você também pode utilizar a cola para madeira. Como eu vou terminar o trabalho com mais rapidez, eu vou utilizar nesses projetos de hoje a cola instantânea. E em menos de 1 minuto, a secagem já ficou pronta e o suporte também. Então, esse primeiro modelo de suporte é um modelo que se encaixa, ou seja, não ocupa tanto volume. Para você que está pensando em revender algum tipo de produto ou mesmo fabricar esse tipo de produto, esse modelo é muito legal porque ele torna fácil de fazer a embalagem, já que não ocupa tanto espaço. E aí, pessoal, o que acharam desse modelo? Vão anotando o que vocês mais gostaram, porque no final do vídeo eu vou querer saber. E agora vamos para o segundo modelo de suporte para vaso. Pessoal, esse daqui é muito parecido com o primeiro. O que vai diferenciar é que na parte dos pés eu não vou fazer o corte para encaixe. O que eu vou fazer nesse suporte é apenas parafusar. Como vocês viram, eu comecei utilizando uma broca fina para fazer um pré-furo, que assim evita da madeira rachar, e depois eu coloquei o parafuso. Lembrando que eu não fiz nenhum tipo de rebaixo, porque esse modelo exige que o parafuso seja aparente. E uma variação desse suporte é colocando o parafuso, mas fazendo um rebaixo para conseguir colocar uma cavilha no final. Assim o acabamento fica mais discreto, dessa maneira o suporte fica mais seguro e não fica com o parafuso aparecendo. E aí, curtiram esse segundo modelo que continua sendo modelo de encaixe, porém já possui variações. Uma finalizando somente com parafuso e outra com cavilha. E aí, o que acharam, pessoal? Agora vamos para o terceiro modelo. Esse terceiro modelo foi pensado em ser um jeito mais fácil para quem não tem ferramentas certas para fazer o corte. Para fazer, eu vou precisar dos mesmos materiais do modelo anterior, porém agora eu vou acrescentar mais 4 pedacinhos de madeira para fazer a base, para essas 2 peças conseguirem se encaixar. Para esse modelo eu vou fazer toda a estrutura colada para vocês verem como funciona e mesmo que você não tenha ferramentas em casa, você consegue fazer um objeto bem legal. A altura que você vai colocar essa base, como eu já mencionei, vai depender muito do seu gosto. E uma coisa que é muito importante de ser mencionado é que para essas 2 peças se encaixarem, uma precisa ser colada com o vão para baixo e a outra com o vão para cima. E uma variação desse modelo é colocando parafuso nas laterais, que vai deixar a peça mais resistente. Esse é um modelo bem fácil de ser feito, já que não utiliza ferramenta, porém é um modelo que leva mais material e fica também visivelmente mais robusto. Mas e aí, gostaram desse modelo? Agora vamos para o quarto suporte. Esse modelo já tem uma colagem diferente na parte do meio. O desenho é o mesmo dos outros em formato de X, mas não vai ser uma estrutura que se encaixa. Pelo contrário, vai ser uma estrutura fixa.
E esse é um modelo específico que eu acho mais frágil de todos, mas funciona caso você queira colocar algum objeto leve que não vai ficar movimentando o tempo todo. E esse é o resultado de um suporte que também ficou com acabamento super discreto, porque foi todo colado, porém é um suporte fixo. E uma variação para esse suporte é colocar parafuso nas laterais, mas de qualquer maneira, a parte do centro ainda vai ficar um pouco fragilizada porque não teve nenhum tipo de encaixe. Mas e aí? Curtiram essa ideia um pouquinho mais fácil? Agora vamos para o último modelo. Esse é um modelo um pouco parecido com o anterior, porém o sistema de colagem vai ser um pouco diferente. Para esse último suporte, eu vou utilizar cavilhas para conectar as peças e assim a estrutura vai ficar mais resistente. A cavilha é sempre bem-vinda na marcenaria por conta de deixar um acabamento melhor, porém há uma certa dificuldade de colocar a cavilha centralizada nos dois lados, para que a peça não fique desnivelada. Você pode fazer o seguinte, você pode fazer marcações com a própria peça ou então você pode furar de um lado e colocar o centralizador de cavilha para poder furar o outro lado para ficar tudo nivelado. Eu utilizei a cavilha tanto na parte do X que fica no meio quanto das laterais que serão os pés. Ou seja, toda a estrutura vai ficar bem reforçada, mas sem nenhuma conexão aparente. Lembrando que quando se usa cavilha para a estrutura que vai suportar um certo tipo de peso, é importante colocar cola para deixar a estrutura mais resistente. E por esse fato, essa é uma estrutura que não é de encaixe, é fixa, mas é resistente. E esse daqui é o resultado final do último suporte. Gente, parece que todos são a mesma coisa, mas como vocês viram, eu apliquei 5 técnicas diferentes para fazer o mesmo suporte. E agora me conta aqui nos comentários qual dos 5 modelos vocês fariam aí na sua casa. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais dicas legais. Tchau, tchau, pessoal!